Talvez você já tenha visto notícias sobre o Irã na televisão, na internet ou nas redes sociais. É um país que frequentemente aparece nas manchetes do mundo, envolvido em questões políticas, conflitos e debates internacionais. Mas existe algo que muitas pessoas não sabem. A história desse povo não começa nos jornais modernos. Ela começa nas páginas da Bíblia, milhares de anos atrás. Quando abrimos as Escrituras, percebemos que Deus não apenas revelou princípios espirituais, mas também registrou o desenvolvimento de nações inteiras. E entre essas nações está o povo que hoje conhecemos como iraniano. O mais impressionante é que a Bíblia não apenas menciona esse povo, ela também apresenta profecias que atravessam séculos, conectando eventos do passado, do presente e até do futuro. Hoje, vamos fazer uma jornada bíblica profunda. Vamos começar nas origens da humanidade depois do dilúvio, caminhar pela formação do Império Persa, entender como Deus usou esse povo em momentos decisivos da história bíblica e também observar profecias que apontam para os tempos finais. E no final deste estudo, você vai perceber algo poderoso. Deus continua conduzindo a história da humanidade de acordo com o seu plano soberano. Se você gosta de estudar a Bíblia de forma profunda, já deixe seu amém nos comentários, porque isso mostra que você valoriza o ensino da palavra de Deus. Agora vamos começar pelo princípio. As origens do povo persa na Bíblia. Para entender a história do Irã nas Escrituras, precisamos voltar ao momento em que a humanidade recebeu um novo começo. Após o grande dilúvio, Noé e sua família tornaram-se os ancestrais de toda a humanidade. A Bíblia registra isso de maneira muito clara em Gênesis capítulo 10, um trecho conhecido pelos estudiosos como a Tabela das Nações. Esse capítulo funciona como um grande mapa genealógico da humanidade. Jafé. Ali encontramos os descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam, Jafé. A partir deles surgiram diversos povos e civilizações. E é justamente nesse capítulo que encontramos 2 linhagens que estão diretamente ligadas à origem do povo persa. A primeira delas vem de Madai, filho de Jafé. Os descendentes de Madai formaram o povo conhecido como os Medos. Eles habitavam regiões montanhosas ao norte da antiga Mesopotâmia e eram conhecidos por sua força militar e organização. A segunda linhagem vem de Elão, descendente de Sem. Os elamitas se estabeleceram em regiões férteis ao sudoeste da atual região iraniana. Com o passar dos séculos, esses 2 povos, Medos e Elamitas, formaram a base cultural e política que mais tarde daria origem ao poderoso Império Persa. Os descendentes de Madai formaram o povo conhecido como os Medos. Eles habitavam regiões montanhosas ao norte da antiga Mesopotâmia e eram conhecidos por sua força militar e organização. Ou seja, desde as primeiras páginas da Bíblia, já encontramos as raízes dessa nação que hoje conhecemos como Irã. Se você está acompanhando esse estudo e já está aprendendo algo novo, escreva nos comentários. A Bíblia explica a história. O primeiro conflito envolvendo Elão. A primeira vez que encontramos os elamitas em destaque na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 14. Esse capítulo descreve algo impressionante. A primeira guerra registrada nas Escrituras. Um rei elamita chamado Quedorlaomer liderou uma coalizão de reis do Oriente e invadiu a região de Canaã. Durante essa invasão, Ló, sobrinho de Abraão, foi capturado.
Quando Abraão descobre isso, ele faz algo surpreendente. Mesmo com um grupo pequeno de homens treinados, ele parte em perseguição contra um exército muito maior. E contra todas as probabilidades, Abraão vence a batalha e resgata Ló. Esse episódio revela um princípio espiritual muito importante. Não importa o tamanho do poder humano. A profecia sobre a ascensão da Pérsia. Agora chegamos a uma das partes mais impressionantes dessa história. A ascensão do Império Persa não foi apenas um evento histórico. Foi uma profecia anunciada séculos antes de acontecer. Por volta de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu algo extraordinário. Deus declarou que levantaria um governante que libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônico. Mas o detalhe que deixa estudiosos impressionados é este. Deus mencionou o nome desse governante antes mesmo dele nascer. O nome era Ciro. Isso está registrado em Isaías capítulo 45. Deus chama Ciro de meu ungido, mesmo sendo um rei estrangeiro. Isso mostra algo profundo. Deus pode usar até governantes que não o conhecem para cumprir seus propósitos na história. Cerca de 150 anos depois da profecia, Ciro realmente nasce. E em 539 a.C., ele conquista a poderosa Babilônia, exatamente como havia sido profetizado. Isso nos mostra que a história da humanidade não está fora do controle. Deus conhece o futuro e dirige os acontecimentos. Daniel e a profecia dos impérios. Durante o exílio em Babilônia, Deus também revelou o futuro por meio do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho misterioso envolvendo uma grande estátua. Daniel explicou o significado. Cada parte da estátua representava um império mundial. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Depois viria um império representado pelo peito e braços de prata. Esse império seria justamente o Império Medo-Persa. Mais uma vez, Deus estava mostrando que os acontecimentos da história não são aleatórios. Eles fazem parte de um plano maior. E quando Babilônia caiu naquela famosa noite em que Amão escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, o Império Persa já estava às portas da cidade. A profecia se cumpriu com precisão impressionante. A história de Ester e a providência de Deus. Dentro do próprio Império Persa, encontramos uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. A história da rainha Ester. Ester era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Em determinado momento, um plano maligno surgiu para exterminar todo o povo judeu. Parecia que a destruição era inevitável. Mas Deus tinha preparado algo. Mardoqueu disse a Ester uma frase que ecoa até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester arriscou sua própria vida para salvar seu povo. E aquilo que parecia ser um império inimigo acabou se tornando o instrumento de proteção para Israel. Isso nos ensina algo poderoso. Deus trabalha nos bastidores da história. Mas Deus tinha preparado algo. Os magos do Oriente. Séculos depois, outra conexão surpreendente com a antiga Pérsia aparece no nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus menciona os magos do Oriente que vieram adorar o menino Jesus. A palavra grega usada é magoi. Esse termo era utilizado para descrever sábios e estudiosos ligados às regiões da antiga Pérsia. Muitos estudiosos acreditam que esses homens conheciam as profecias de Daniel. Por isso, estavam esperando o nascimento do Messias. Isso mostra que o plano de Deus sempre foi global. A profecia dos últimos dias.
Agora, chegamos a uma parte muito discutida das Escrituras. Em Ezequiel, capítulo 38, o profeta descreve uma grande coalizão de nações que nos últimos dias se levantaria contra Israel. Entre os países citados, aparece a Pérsia. Hoje sabemos que a antiga Pérsia corresponde ao território do Irã moderno. Por isso, muitos estudiosos analisam essas profecias quando observam o cenário geopolítico atual. Mas é importante lembrar algo fundamental. A Bíblia não revela essas coisas para gerar medo. Ela revela para mostrar que Deus continua no controle da história. A promessa de restauração. Apesar das profecias de conflito, a Bíblia também apresenta uma promessa de esperança. Em Jeremias, capítulo 49, Deus fala sobre Elão. Primeiro aparece uma palavra de juízo. Mas logo depois vem uma promessa surpreendente. Nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Isso mostra que Deus não deseja apenas julgar. Ele deseja restaurar povos e transformar corações. Deus tem planos até mesmo para aqueles que parecem distantes. O que isso significa para nós hoje? Quando observamos toda essa história, desde Gênesis até as profecias, percebemos algo poderoso. A história da humanidade não está perdida no caos. Ela está sendo conduzida por Deus. Impérios surgem, impérios caem, mas o plano de Deus permanece, e isso traz uma grande paz ao coração de quem crê, porque sabemos que o final da história já está nas mãos do Senhor. Se este estudo bíblico falou com você, participe aqui nos comentários. Escreva "Glória a Deus" e aproveite também para comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Eu sempre gosto de ver até onde a palavra de Deus está chegando. E se esse estudo te abençoou, compartilhe com alguém que também ama estudar a Bíblia. Assim, mais pessoas poderão entender o grande plano de Deus revelado nas Escrituras. Que Deus te abençoe profundamente.